Olá pessoal, tudo bem? Professor Alessandro, mais uma vez aqui com vocês. Graças a Deus as aulas retornaram, mas eu resolvi continuar fazendo isso, postando esses vídeos, porque é um material muito bom. A gente tem que usar a tecnologia ao nosso favor. E isso vai ficar aqui sempre, dá para consultar. Bom, se quiserem, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber as notificações aí, os novos vídeos. A gente vai falar um pouco de relação trigonométrica do triângulo retângulo. A gente já vem falando disso e eu só preciso arrumar uma forma de que faça com que vocês entendam. O que acontece? O nosso triângulo retângulo, a gente trabalha com esse triângulo retângulo e sabemos que os três lados, dois são catetos e uma hipotenusa, tá? E internamente nós temos três ângulos, ok? O ângulo reto, que é o nosso quadradinho aqui, que é esse cara aqui, que é o nosso ângulo reto. E temos mais dois ângulos, o alfa e o beta. E a gente vai ter que trabalhar com esses outros dois ângulos, esse ângulo alfa e esse ângulo beta. E os nossos catetos serão os protagonistas, porque a gente, para cada ângulo, nós temos catetos diferentes. E eu preciso que vocês entendam isso aí. Então, sempre que a gente vai fazer alguma coisa, você tem que relacionar ao ângulo que está sendo trabalhado. Tudo bem? Não é difícil, tá? Vamos lá. Bom, cateto, nós temos o cateto oposto e o cateto adjacente. Nós temos esses dois catetos. E esses catetos são opostos e são cateto adjacente de acordo com o ângulo que a gente estiver falando. Tudo bem? Olha um exemplo. Eu vou falar desse ângulo alfa aqui, ó, desse cara aqui, ó. O cateto oposto a esse ângulo é o cateto que está na frente dele. Então, automaticamente, você vai colocar uma seta aqui e vai descobrir que esse cara é o cateto oposto ao ângulo alfa. Ele é oposto a ele, tá? E o cateto que está colado com ele, que é esse cara aqui, é o cateto adjacente ao ângulo alfa. Então, se eu falar do ângulo alfa, eu tenho um cateto oposto que está na frente dele e tenho um cateto adjacente que está ao lado dele. Ângulo alfa. Tudo bem? Se eu estiver falando do ângulo beta, que é esse cara aqui, preste atenção. O cateto oposto é o que está na frente dele. Olha aqui, ó. Então, ele é cateto oposto do ângulo beta. E o cateto adjacente é o que está ao lado dele. Cateto adjacente do ângulo beta. Então, a gente tem que saber qual ângulo a gente está trabalhando. A gente vai saber quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente. Isso não é difícil. É só você saber o ângulo que você está trabalhando. O cara que estiver na frente é oposto a ele. E do lado é adjacente. Tudo bem? Bom, seno, cosseno e tangente. Todos eles têm uma fórmula, tá bom? Lembra que eu falei na página anterior? Tudo é em relação ao ângulo que a gente está trabalhando. Observem que nós temos um triângulo, temos três ângulos, um interno mais os dois, só que nesse caso está falando do ângulo alfa. Esse cara aqui. Certo? Ângulo alfa. Então vamos lá. O seno de alfa, a fórmula é cateto oposto sobre a hipotenusa. Ó, cateto oposto sobre a hipotenusa. É o seno. O seno.
Cateto oposto, quem que é? É o B. E a hipotenusa? A hipotenusa é o A. Por que hipotenusa é o A? Lembra que a gente coloca uma seta aqui no ângulo reto e descobre a hipotenusa? Então, B sobre A é o seno de alfa. O cosseno de alfa é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente de alfa é o C. E a hipotenusa é o A. Então, cateto adjacente sobre a hipotenusa é o cosseno de alfa. Só falamos de alfa aqui. E a tangente de alfa é o cateto oposto, B, sobre o cateto adjacente. Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Isso é a tangente. Essa é a tangente. Então, nesse caso aqui, falamos só de um ângulo, que normalmente vai ser só de um que a gente vai falar. E é importante que você saiba de qual ângulo você está falando. Tá bom? Depois de valores é bem tranquilo. Essa matéria aqui a gente utiliza muito a calculadora, porque a gente trabalha com números decimais ou números com vírgula. Então, a gente usa a calculadora aqui. Na verdade, é praticamente obrigatório o uso da calculadora. Não que não dê para fazer a conta de cabeça, tá? Mas leva muito tempo. Então, a gente recomenda, o Estado recomenda que a gente use a calculadora. Tudo bem? Tá tranquilo, né? Olha lá. Nós temos a tabela trigonométrica reduzida e uma tabela completa. Normalmente, nós usamos os ângulos de 30, 45 e 60 graus, seno, cosseno e tangente, igual está aqui nessa tabela reduzida. Tudo bem? Mas pode acontecer de nós usarmos outros graus, outros ângulos, né? Então, nós temos aqui ao lado a tabela completa de 1 grau, de 0 grau até 360 graus, que é esse cara aqui, ó. Isso você encontra no Google, encontra em outros livros, entendeu? Então, não se importem quando você vê o ângulo, né, que você vai encontrar a tabela em algum lugar, salvo no vestibular, que normalmente a gente acaba decorando essa tabelinha aqui, ó, para ir para o vestibular. Essa grande não, mas essa pequenininha, esses valores aqui, a gente acaba decorando porque é o que cai mais, 30, 45 e 60 graus. A gente acaba, tem até musiquinha, um monte de coisa aqui no YouTube que você encontra para decorar essa tabela. Só que tem a tabela grandona aqui, tudo pronto, pré-determinado, não precisa correr atrás, está aqui pronto, tá? O nosso exercício é só a gente procurar e a gente vai achar seno, cosseno e tangente de 0 a 360 graus, tá? Tudo bem. Bom, vamos lá. Analisando o triângulo retângulo, com suas medidas dadas em centímetros, podemos afirmar que o seno do ângulo, aqui está sem o nome, né? Eu posso colocar alfa ou beta, né? Eu posso colocar e dar a resposta, né? Eu vou colocar o ângulo beta. Lembre-se sempre, você tem que saber de cara onde está a hipotenusa do triângulo. A primeira coisa que você tem que definir é onde está a hipotenusa do triângulo. Então, lembra que eu falei, né? Quando você olhar o triângulo retângulo, você define onde é o ângulo reto. Opa, achamos o ângulo reto aqui. E mentalmente você projeta uma seta na frente do ângulo reto. O lado que tiver na frente da seta é a hipotenusa. Então, nesse caso aqui, se eu projetar a seta, eu sei que a hipotenusa é o meu 15, ele está aqui. Essa é a hipotenusa. E nós também temos que ter na nossa cabeça as fórmulas do seno, do cosseno e da tangente. Tá? Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Isso aqui a gente tem que saber para conseguir definir. Tá? Ele está pedindo o seno, né? Não tá o ângulo aqui porque o caractere veio errado, mas eu coloquei o seno de beta. Então é o seno desse cara aqui, ó.
Então, de acordo com esse ângulo, eu vou achar o seno, o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o cateto oposto ao ângulo beta é o 12. Sobre a hipotenusa, 15. Ah, que beleza, né? Olha lá. Tudo bem? Aí o que acontece? 12 e 15. Eu posso simplificar isso por 3 e isso por 3, né? Se eu dividir o 12 por 3, vai dar 4. E o 5, ou 15 por 3, vai dar 5. 4 quintos. E eu vou ter uma resposta aqui que eu já posso até assinalar. Tudo bem? Esse foi um exercício qualquer, comum. Tá? Um exercício comum. Mas eu achei o seno de beta. Só por curiosidade, se eu pedisse, ó, ao invés do seno, o cosseno, quem seria o cosseno? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Olha lá, o cateto adjacente de beta, que é o 9, sobre a hipotenusa, que é o 15. Que também eu poderia simplificar por 3, né? Entendeu? Olha aqui, ó, 3 quintos, que eu podia simplificar também. E se eu pedisse a tangente desse mesmo ângulo? Cateto oposto sobre cateto adjacente, que eu também poderia simplificar aqui também. Isso tudo isso, tudo referente a um único ângulo. Nesse caso, é esse ângulo beta, tá bom? Então, se eu souber as fórmulas e souber onde é a hipotenusa e onde estão os catetos, eu consigo fazer a conta sem maiores problemas. Tá ok? É bem tranquilo. Aí, ó, vamos lá. Eu deixei alguns exemplos aqui para a gente, né, um pouco mais avançado, porque a gente tem que interpretar as coisas. Então vamos lá. Eu quero saber o valor das letras. Nesse caso aqui, a letra X. Tá? Primeiro eu pergunto, quem é o X? Automaticamente você vai olhar e vai falar assim, professor, se eu projetar uma seta aqui, o X é a hipotenusa. Ah, legal. O X é a hipotenusa. E o que eu tenho a mais de informação? Bom, eu sei que eu tenho um ângulo que é 30 graus. E também sei que o meu cateto adjacente a 30 graus é 16. E que está do lado aqui é 16, é um cateto adjacente. Cateto oposto você não tem? Não tenho. Eu só tenho cateto adjacente e tenho 30 graus. Então, vamos olhar qual que é a fórmula de cateto adjacente. É cosseno. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Opa, então eu tenho que achar o cosseno de 30 graus. Ah, cosseno de 30 graus. Bom, então vamos lá. Cosseno de 30 graus, que é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tudo bem? Tá. Então, cosseno de 30 graus, cateto adjacente, quem que é? 16. E quem que é a hipotenusa? X. Ok. Como a gente consegue terminar essa conta? Cosseno de 30 graus. Eu acho que nós temos uma tabela que diz isso. Vamos ver? Olha aqui, ó. Cosseno de 30 graus. Que é exatamente raiz de 3 sobre 2. Então, vamos voltar. Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, isso é igual a 16 sobre x. Tudo bem? Eu só troquei o cosseno. Opa, pronto.
Eu só troquei o cosseno pelo raiz de 3 sobre 2. Agora dá pra fazer aquele x, né? Vamos ver? Ó, raiz de 3 vezes x é igual a 16 vezes 2. Tudo bem? Raiz de 3 vezes x é igual a 32. Ok? Lembra-se que eu deixo o x sozinho e passa o raiz de 3 dividindo, né? Então, vamos fazer isso. X é igual a 32 dividido por raiz de 3. Tudo bem? O que acontece? Nas frações, nunca se deve deixar um radical no denominador, na parte de baixo. Ele nunca pode ficar aí. E existe uma forma de retirar ele sem mudar a operação. Qual forma que é? Eu tenho que multiplicar os dois lados por raiz de 3. Aí eu consigo tirar esse radical do denominador. Professor, como é que eu faço isso? Bom, vamos olhar a parte de cima. Vai ficar 32 vezes raiz de 3. Essa aqui não muda. A parte de baixo vai ficar o quê? Raiz de 3 vezes raiz de 3. Quanto que é raiz de 3 vezes raiz de 3? Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. E quanto que é raiz de 9? 32 sobre 3 é igual a 3. Eu tirei a raiz. Tirei a raiz, terminei a conta. Ou seja, no denominador não ficou radical. É assim, é uma propriedade, né, dos radicais que a gente consegue tirar o radical do denominador. Tá bom? É bem simples. É só multiplicar pelo mesmo número em cima e embaixo. Tá? Tem que ser pelos dois lados. E o último exemplo aqui é um exemplo bem clássico, né? Que, na verdade, esse exemplo aqui tem até uma técnica aqui que falar para você descobre o resultado sem fazer a conta. Mas o negócio aqui é conta, então vamos fazer conta, né? Bom, vamos imaginar que tem um avião está levantando voo, né? Ele está voando já a 1.000 metros e eu estou olhando para o avião, ele está voando por 1.000 metros e ele está formando do chão até o céu, formando um ângulo de 30 graus. E eu quero saber nesses 1.000 metros qual que é a altura que ele alcançou. Qual que é a altura que ele alcançou? Tá, olhando por aqui, o 1.000 metros é o que para mim? É a minha hipotenusa. Né? O 1.000 metros é a minha hipotenusa. Então eu tenho hipotenusa, eu tenho um ângulo de 30 graus e eu tenho a altura que eu quero saber. Se eu verificar aqui, em relação aos 30 graus, o x, que é o meu cateto oposto. Então, isso aqui é o seno de 30 graus, né? Porque é o cateto oposto sobre a hipotenusa, que é 1.000, né? Seno de 30 graus tem a fórmula, vamos ver? Tal. Seno de 30 graus, 1 sobre 2, meio. Então, a gente vai lá. 1 sobre 2, que é o seno de 30 graus, é igual a x sobre 1.000. Vamos fazer aquela multiplicação em cruz. 2x é igual a 1 sobre 1.000, que vai ser 1.000. Né? 1 vezes 1.000, que vai ser 1.000. X é igual a 1.000 dividido por 2, ou seja, o x, o meu cateto oposto, é igual a 500, no caso, metros de altura que o avião já alcançou nesse ângulo aí. Tudo bem?
Bom, gente, isso aqui foi só um resumão bem rápido de razões. Tem muitas outras coisas para fazer, mas a gente vai trabalhar muito isso em sala, pesquisar na internet, pesquisar nos livros e no final vai dar tudo certo, tudo bem? Grande abraço e até o próximo vídeo.